Tarde para todos e para todas. Chegamos na nossa aula 4, aula de fundamentação dos florais de Bach. Então, antes de começar, deixe aí sua inscrição no canal, deixe o like no vídeo, nos ajude a chegar aos 2.000 inscritos. Nosso canal está crescendo. Deixe aí sua mensagem, seu comentário, que sempre que eu tiver um tempinho eu vou estar respondendo. Se você tem alguma dúvida, deixa aí também no comentário que estaremos respondendo. Em 1930, o Bach, como você viu lá nas primeiras aulas, esse homem extremamente sábio, eu vi nos comentários, uma aluna comentou aí que o Bach era extremamente sábio e realmente ele viveu além de seu tempo. Bach, ele descobriu uma nova forma de tratar problemas e equilibrar o sistema corporal. E lá em 1930, ele descobriu 12 remédios para tratar doenças nos pacientes. Então, cada indivíduo, ele selecionou que cada indivíduo tem um grupo específico. Você vai ver nos próximos slides aí. Então, ele deixou uma frase: trate a personalidade do paciente e não a doença. Então, isso aqui é extremamente importante, porque com florais de Bach você vai tratar a personalidade do paciente e não a doença. Então, se chega um paciente lá com depressão, você vai tratar a personalidade da depressão. Se chega um paciente com medo, você vai tratar a personalidade do medo. Se chega um paciente com ansiedade, você vai tratar a personalidade do paciente ansioso. Então, isso ficou como princípio no novo sistema de medicina. E aí, no mundo, o Bach ele estava ficando conhecido, estava começando a publicar artigo. Vale lembrar que ele trabalhava com homeopatia também, e ele divulgava muitos livros, muitos artigos, e ele divulgou aí seu novo sistema, sua nova medicina de simples acesso e de fácil acesso e de poucas contraindicações. Então, foi uma descoberta grande, porém, eu sempre falo aqui que muitas vezes as técnicas que eu ensino aqui em nossos cursos, assim como o aroma, a cromoterapia, a crioterapia, são terapias que foram esquecidas, estão esquecidas. Se você trazesse à tona aí os florais para o seu dia a dia, para tratar pacientes, os florais ganhariam aí um destaque importante nos tratamentos. Na sua atualidade você não vê aí muitas divulgações de florais de Bach porque está esquecido. Mas se você tirar o pano aí, puxar o que está encobrindo aí, você esclarecer os florais, essa técnica vai ficar novamente conhecida. Então é um papel de você aí, um papel do aluno que está fazendo o curso, está divulgando os benefícios dos florais. Então, assim que terminar essa aula, vai lá, pega os benefícios e posta no seu Instagram. Então, em 1934 até 1935, foi publicado os 12 curadores e os 7 auxiliares. Então, o Bach ele estava divulgando o livro, publicando artigo. Ele também publicou esse livro, Cura-te a Ti Mesmo. Então, um livro extremamente importante, escrito a cada ponto por ponto pelo próprio Eduard Bach. Então, ele também colocou os remédios florais. Então, foram várias publicações a respeito dos florais de Bach feita pelo Eduard Bach. E Bach ele precisou se mudar, e quando ele se mudou, isso foi extremamente importante para ele, porque ele foi para uma situação mais simples. Ele próprio fazia seus próprios móveis, então ele desenvolveu a arte da carpintaria. Aí ele estava lá, quero fazer um sofá de madeira, arrancava uma árvore, cortava lá e fazia, um exemplo, fazia lá o sofá, uma mesa, uma cadeira. Então tudo isso fez ele criar uma concentração pela natureza e também a arte de meditação. O Bach ele meditava bastante e com isso tornou a sabedoria dele ainda mais além do que era.
Então o Bach ficou extremamente inteligente dentro da natureza ali, e foi capaz de observar os efeitos dos florais. Ele meditou bastante. Eu acredito que quando ele estava fazendo algum móvel, uma cadeira, ele estava lá cortando e meditando na natureza. E com isso ele foi descobrindo, e os florais aí chegou no nível que hoje se encontra. E aí tem algumas listas de remédios que são preparados, um patrimônio aí deixado pelo Eduard de Bach. Então são remédios preparados pelo método solar. O método solar, basicamente, você pega uma vasilha transparente, você pega água da nascente, pega a flor, coloca e deixa ali 3 horas. Depois disso, no sol. Depois disso, remove. Então, com isso, se extraiu aí um floral. E estas flores são preparadas pelo método solar com o melhor mês para prepará-los. As datas podem variar, entretanto, de ano para ano, de acordo com o tempo. Então temos aí alguns florais que são preparados de acordo com o mês e com o ano. Então tem toda uma forma específica de preparar. Então tudo isso foi fundamento, foi patrimônio deixado por Bach. E aí tá a base do floral de Bach, é essa frase aí: a doença é o resultado do conflito entre a alma e a mente. Então, e ela jamais será erradicada, exceto por meio de esforços mentais e espirituais. Então, não vale só você tratar o paciente, deixar a mente do paciente sem tratar. Então, por isso o floral ele tem esse efeito. A exemplo, você pode associar com outras técnicas. Chega um paciente com uma ansiedade, você pode colocar um floral com a auriculoterapia, então já vai somar bastante. Então psicólogo também utiliza aí floral de Bach nos seus atendimentos, fisioterapeutas eu utilizo aqui, terapeutas holísticos podem utilizar os florais, podem associar, enfermeiros, nutricionistas, médicos, biomédicos, são profissionais de saúde que podem atuar com florais, técnico de enfermagem, massoterapeuta. Então os florais vão somar no seu atendimento, vai estar ali complementando. A OMS recomenda o uso de florais de Bach, então é uma técnica que tem respaldo aí da OMS, você não está atirando no escuro. E aí temos algumas regras básicas para os florais de Bach, fundamentos aí. Primeira regra: você tem que avaliar o paciente para a correta prescrição. Não vale apenas você chegar, fez a entrevista, não avalia direito, então você tem que avaliar o paciente. A segunda regra: nunca passar de 6 florais. Você não vai prescrever 7 florais, 8 florais. Prescreva 6 no máximo. Então, terceira regra: selecionar as principais desarmonias do paciente. Aí o paciente, seu Francisco, chega lá: doutor, tô com medo, tô com incerteza. Você vai e coloca lá, você vai tratar com floral. Então, a quarta regra: o estado emocional tem que ser percebido pelo profissional. Então você faz a avaliação, mas você tem que ter a malícia profissional. Então chega lá seu Francisco com o diagnóstico de depressão e fala: doutor, tô feliz. E você vê a cara de choro de seu Francisco. Você observa, você tem que separar esse sentimento e colocar no papel. Então não é o que o paciente fala, você tem que ter seu próprio olhar clínico para você prescrever. Então avalie o paciente e também veja além do que o paciente está falando. Observe tudo, colha as informações. Essa avaliação é importante que ela tenha um tempo maior, tem aí pelo menos uns 30 minutos para você fazer um diagnóstico perfeito, para você ter uma prescrição correta. Então a quinta regra:
o remédio atua da superfície para o profundo, equilibra um e pode desequilibrar outro. Então você vai estar sempre lidando com isso aí. Você equilibrou o medo, o paciente agora está com insegurança. Você vai equilibrar a insegurança, o paciente fica no desespero. Então você vai ter que estar sempre tentando organizar até o ponto que o paciente fique 100%. E temos algumas classificações dos remédios de Bach. Então temos 7 grupos, no qual está incluídos 38 remédios que utilizamos para tratar com os florais de Bach. Você tem o grupo do medo, o grupo da incerteza, então tem o grupo da falta de interesse pelas circunstâncias atuais, tem florais para a solidão, tem aí o grupo para pessoas suscetíveis a influências e às ideias, tem o grupo para pessoas desanimadas e em desespero, e preocupação excessiva com o bem-estar dos outros. Você vê que o Bach, ele observou tudo isso e ele classificou essas personalidades. Você tem aí a classificação. Vale lembrar que teremos uma aula mais profunda sobre cada floral, sobre cada um desses aí, mas vale lembrar que teremos uma aula para cada tópico. Então, para medo, você tem florais aí como o Rock Rose, você tem o Milimus, tem o Cherry Plum, você tem o Aspen e tem o Red Shunch. Não falo inglês, mas tô aqui tentando. Então tem aí o segundo grupo para incerteza, você tem o Cerato, você tem o Sclenautes. Então são basicamente esses aí. Você tem um grupo para a falta de interesse, para a solidão, para pessoas desanimadas, influências, para desânimo, desespero, para preocupação excessiva com o bem-estar dos outros. Então você tem vários florais para tratar cada patologia, para tratar cada sentimento. E os 5 princípios fundamentais dos florais de Bach. Então eu vou separar aqui para ler essa pequena referência. Em essência, a doença é o resultado do conflito entre a alma e a mente. Então a doença, ou seja, é um resultado de um conflito entre a alma e a mente. Então é aquele conflito entre o corpo e a mente. Então o seu corpo, ele responde, ele recebe aí os problemas da mente. Então seu corpo é quem sofre. Então ela jamais será erradicada, exceto por meio de esforços mentais e espirituais. Então tem que ter uma intervenção. Para se compreender a natureza da doença, certas verdades fundamentais têm de ser reconhecidas. Então o primeiro princípio fundamental do floral de Bach é a alma. Então o primeiro princípio aí. Então o homem possui uma vida, esse ar que você respira, essa junção entre matéria e fôlego, alma. Então é o primeiro princípio estudado por Bach. Vale lembrar que o floral de Bach não é uma técnica religiosa. Você tem que tratar cada paciente de forma particular. Tem paciente que tem determinada religião, mas o floral ele não é uma técnica religiosa, é uma técnica aí fisiológica que foca nos sentimentos do paciente. Então, o segundo princípio é a personalidade do paciente, lembrando que a alma e a personalidade influenciam na doença. Então, o ego versus missão, se o paciente ele é aquele paciente que só se preocupa com ele mesmo. Então, a missão, se ele tem aquela missão de adquirir conhecimento, de ajudar os outros. Então se identifique aí para ver em qual grupo você está, se você está com ego ou se você está com a missão de estar ajudando alguém. Esses cursos que fazemos aqui
é para você ajudar pessoas, para você resolver problemas. Eu fico muito feliz quando eu vejo os alunos aí me mandando fotos de atendimentos que fizeram, que resolveram aí. Ultimamente eu recebi de um rapaz que ele tratou uma paciente com herpes labial e com auriculoterapia. Então a paciente tinha herpes labial, ele tratou com auriculoterapia e teve excelentes resultados, e a gente fica muito feliz. O terceiro princípio é o corpo material. Então o corpo é um instrumento de aperfeiçoamento. Então essa mão que você tem, esse braço, é um instrumento de aperfeiçoamento. Você vai utilizar para aperfeiçoar coisas, para ajudar pessoas. Então o quarto princípio é a harmonia e equilíbrio. Vale lembrar que tudo isso aí, quando um desses itens aí, desses princípios, fogem do equilíbrio, vem a doença. Então o quarto aí é a harmonia e equilíbrio. Então quando em desequilíbrio, a pessoa que não tem equilíbrio, não tem uma harmonia, então ela fica se torna uma pessoa infeliz. Então o quinto princípio aí é a unidade, que é a compreensão de unidade de todo ser. Então cada ser tem sua particularidade. Então são os 5 princípios dos florais de Bach. E aí alguns erros básicos que muitas vezes são cometidos com a utilização dos florais de Bach. A dissociação entre a alma e a personalidade, e a crueldade ou falta para com os outros, visto que são pecados que cometem contra a unidade. Então qualquer dos dois gera conflito que nos leva à doença. Então se você tem uma dissociação entre alma e personalidade, ou seja, o seu reconhecimento, o seu corpo e sua personalidade, se ela é egocêntrica, você vai ter problemas aí físicos e mentais. Então isso é importante, porque temos que ter o senso de missão de ajudar os outros. O curso de floral é uma lição de vida para cada um. Quando eu fiz, eu aprendi bastante e trago os florais aí para a minha vida. Então vamos utilizar os florais também para beneficiar os outros, e acima de tudo vamos focar na missão que você aí, como estudante profissional de saúde, está nesse momento estudando aí para ajudar pessoas. Então essa é a nossa missão. Então a cura, ela vem através da compreensão do eu. Então você compreende que a doença é um desequilíbrio entre alma e personalidade. Então você tem que reconhecer isso aí. O paciente tem que reconhecer isso aí. Então você tem que explicar que a doença é um desequilíbrio entre a personalidade dele e a alma e o corpo. Então conhecer o motivo da doença, não trate só a doença, conheça o motivo que está gerando. O doutor tem uma dor de cabeça, você vai pesquisar, o paciente é muito estressado, doutor, queimou no estômago, doutor. Você vai pesquisar, o paciente está lá com excesso de ciúme. Doutor, mas não tem como não, doutor. A mulher some o dia todo, só aparece de noite. Quando eu ligo, quem atende é um cara. E aí ele fala que é amigo. Aí fica difícil, doutor. Aí o ciúme pega. Então, pessoal, são situações que você vai ter que tratar o problema. Então, nessa situação aí, o paciente tem um problema já recorrente aí. Um ciúme, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, decorrente aí de algum problema, talvez até psicológico. A cura passa do corpo físico para emocional. Então, nos florais acontece assim: você toma os florais e ele passa do corpo físico para o emocional. Vale lembrar que não é um processo de abracadabra, é um processo que leva tempo para você tratar um paciente. Por exemplo, um paciente que tem um trauma sério. Doutor, tem um trauma, doutor. Cheguei em casa, encontrei lá um marmanjo brigando com meu filho. Tem um trauma, todo dia que eu chego em casa, penso que vou ver aquela cena. Então, pessoal, são situações que o paciente vai levar tempo para se recuperar, mas o floral vai associar nisso aí.
E aqui encerramos com a frase de Eduard Bach, um cara muito sábio, e ele fez essa fundamentação com essa frase: a vida não espera de nós sacrifícios inatingíveis. Ela apenas pede que façamos nossa jornada com alegria em nosso coração e para ser uma bênção para todos aqueles que nos rodeiam. Se nós fazemos o mundo melhor com a nossa visita, então nós cumprimos a nossa missão. Então essa é a sua missão. Você está aí, não por acaso, você tem um propósito aí de ajudar pessoas. Então esse é o seu propósito de vida. Tira a print dessa frase aí, imprime e coloca lá no seu consultório. Quanto maior for o esforço no estudo, menores serão as chances de fracasso na vida. Então encerramos essa aula, ficou um pouco mais longa, porém a partir de agora teremos umas aulas com um peso maior aí. Então próxima aula teremos as indicações e depois as contraindicações. Então foi muito bom permanecer aqui. Deixo o meu muito obrigado e até a próxima aula.